Então, a minha proposta é trabalhar aí ao longo de 7 semanas, a Marjorie, boa noite, trabalhar durante 7 semanas esse livro aqui do Jacques Lamillard, Percurso de Lacan, Papo Consciente, boa noite, Erickson. Percurso de Lacan, em que eu vou trabalhar aqui, né, os 7 temas que eu selecionei. E acho que é bacana. Você encontra esse PDF fácil no Google, né? Você coloca lá, você encontra tranquilamente. Mas é um livro que vale a pena ter, viu? Se vocês encontrarem aí, é um livro que ele é bem gostoso, bem tranquilo assim de seguir. Vale muito a pena. E lembrando, é o Jacques Lamillard. Eu não vou fazer muitas considerações sobre o Jacques Lamillard, né? Tem gente que é crítico, que não gosta, tem gente que gosta, e tem gente que diz que ele não traduz certo, que ele não estabelece certo, enfim, não vou entrar nesses méritos, né? Vou usar o livro como base para fazer esses comentários. Percurso de Lacan, uma introdução, do Jacques Lamillard. Beleza, tem nas postagens também, só você olhar nas postagens vai encontrar. Bom, então vamos seguir aqui o- alguns pontos que o Miller coloca. Essa primeira aula, né, é um percurso, primeira aula é bem básico, mas é um básico que vale a pena. É um básico que acho que a maioria que já começou a estudar Lacan já viu N vezes, mas eu também já vi N vezes. Cada vez que eu vejo coisas que eu já tinha visto, eu acho legal, às vezes numa outra perspectiva. Esse é um livro que eu acompanho há muito tempo, né? A primeira vez que eu li, nossa, a primeira vez que eu li esse livro aqui, ele vem indo. Foi lá na São Marcos, por indicação da Maria Lívia Tourinho, que é minha professora. E eu lembro que ela indicou esse livro, começou por lá. Né? Eu lembro que ajudou muito naquele começo e é muito gostoso. Eu peguei assim muitos anos depois, isso tem o que, uns 20 anos, uau, e reler esse livro e a letra ficando bem gostosa, assim. Aí você vê o quanto realmente o Jacques Lamillard, genro do Lacan, ele tem um talento muito grande para transmissão. Né? Inclusive o Zizek, ele diz assim que apesar das diferenças dele com o Jacques Lamillard, ele considera o Miller um cara fundamental assim, em termos de didática. Né? Ele fala muita coisa que eu pude entender do Lacan só foi possível graças ao Miller. Né? Apesar das diferenças aí com o Miller, o quanto o Miller foi fundamental para um passo, assim, né? Aquele primeiro passo para conseguir atravessar alguns pontos, a princípio, aparentemente impossíveis de atravessar. Bom, então eu já vou direto, tá? Algumas ideias que ele traz, e ele diz assim, ó, Lacan não traçou como objetivo reinventar a psicanálise. Né? O que o Lacan propõe é um negócio chamado retorno a Freud. E quando fala de retorno a Freud, isso tem algumas interpretações, algumas N interpretações. Num certo sentido, quando você vai seguir sei lá, seguir por uma linha mais epistemológica, vai ser lido que cada autor, né, cada autor aí vai fazer autor eu digo assim, cada pós-freudiano que formaram escolas, tipo a Melanie Klein formou uma escola, o Lacan formou uma escola, a psicologia do ego tem uma escola, que cada um, em certo sentido, segue ali, né, se diz continuador de Freud, e cada um faz a sua maneira e selecionando os textos que melhor convém. No caso aqui, a ideia do Lacan não é reinventar a psicanálise, ele tenta retornar ao sentido de Freud. Assim. É uma das coisas que é muito legal, né? Como o Lacan ele volta para textos iniciais, muita interpretação dos sonhos, por exemplo, psicopatologia da vida cotidiana, o xiste, suas relações com o inconsciente, né? São textos que é um Freud muito ali com a questão da linguagem. Né? Então, ele diz assim, ó, Lacan, na verdade, Miller, sensacional, né? Apenas formulou uma pergunta fundamental. E quando você formula uma pergunta fundamental, você vai passar a sua vida respondendo. Né? Que diz assim: quais são suas condições de possibilidade? Ou seja, quais são as suas condições na psicanálise de possibilidade? Quais são as condições para que possa existir a psicanálise, haver a psicanálise? E aí o comentário que ele traz aqui: a psicanálise só é possível se, e somente se, o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Então aqui tem três coisas já fundamentais, né? O retorno a Freud,
A pergunta fundamental, quais as condições para se haver a psicanálise, e a condição, a grande condição, só é possível se o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Agora, que raios é isso de inconsciente estruturado como uma linguagem? Aqui é uma pergunta que você tem começo de percurso, responde de um jeito, você tem 10 anos de percurso, responde de outro jeito, 20 anos de outro jeito, e vai respondendo, respondendo, respondendo. Mas ele deixa claro, quando eu falo desse inconsciente estruturado como uma linguagem, é um inconsciente freudiano. Isso é importante destacar, né, gente? Porque não estou falando do inconsciente, qualquer inconsciente. Não foi o Freud que descobriu um inconsciente. Né? O inconsciente, desde sempre, ele se fala de inconsciente como aquilo que não está na consciência. Você acha, inclusive, a ideia de inconsciente em áreas como o TCC fala do inconsciente, mas de uma outra forma. A ideia é que o inconsciente freudiano, ele tem ali, né, se você pegar os textos do Freud, leis gerais de funcionamento, ele tem características específicas, ele é dinâmico, ele tem características dinâmicas, topológicas, econômicas. Então, tudo isso forma o inconsciente freudiano. Então, o inconsciente freudiano não é igual a outro tipo de inconsciente. Então, por isso, a psicanálise tem a ver com esse inconsciente freudiano. Inclusive, se você pega, sei lá, tem um texto do Winnicott chamado O Medo do Colapso, ele fala, o inconsciente que eu proponho não é um inconsciente junguiano, cheio ali de fadas e dragões, etc., né, arquetípicos. Não é um inconsciente freudiano do reprimido, mas é o inconsciente do não vivido. Então, pensando nisso, o inconsciente do Winnicott não é esse inconsciente freudiano. Nesse sentido, esse inconsciente freudiano, a atividade de Freud é o deciframento do inconsciente. Então, se você vai estudar textos de inconsciente do Freud, indico, por exemplo, esse volume aqui, volume 12, né, do curso que eu estou ministrando aí, do Questões do Eu e a Metapsicologia Freudiana. Você tem um texto sobre o inconsciente aqui, o Freud é muito claro, né? Ele mostra todo um processo de cifragem do conteúdo, e você pega lá o complemento metapsicológico à interpretação dos sonhos, que é um outro texto, ele fala todo um processo de cifragem e a análise como sendo um processo de decifragem. E para falar desse ciframento, desse disfarce, então você tem um desejo que para poder aparecer na consciência, no pré-consciente, ele precisa se disfarçar, né? E para fazer isso, vai usar dois mecanismos básicos: condensação e deslocamento. Na condensação, ele coloca que várias pulsões podem se ligar a um mesmo objeto, e no deslocamento você tem o deslocamento da pulsão para outro objeto, para outro objeto, para outro objeto, para outro objeto. Então, tentem enxergar essa imagem, assim, né? Vários convergindo num único ponto, e o outro pode chegar aqui, que se liga no outro, que se liga no outro, que se liga no outro. Isso é importante porque vai dar origem a dois conceitos que o Lacan usa, chamado metáfora e metonímia. Que para começo de conversa aqui, e você vai usar muito tempo dessa forma, vai dar tudo certo, você pode pensar na condensação como uma metáfora e do deslocamento como uma metonímia. Né? Inclusive, você vai escutar falar que o sintoma ele é uma metáfora, o desejo uma metonímia. O sintoma ali, de alguma forma, tem uma série de coisas se articulando, né? vários elementos ali que são articulados. Você tem formação de compromisso, então o desejo, o sintoma tem aquela característica de a um só tempo querer e não querer algo. Você tem aquelas coisas, por exemplo, na montagem de um sonho, você tem aquele conteúdo que às vezes é de um resto diurno, daquilo que você viu, teve vontade e não pôde realizar, e que aí então isso fica ali de alguma forma como resquícios diurno, fica como material pré-consciente, poderia formar um sonho, mas não tem força suficiente para isso. Então vai precisar se associar a outros conteúdos que são inconscientes, e esses outros conteúdos podem se associar também. Então, quando você pensa no sintoma, ou nesse sonho cifrado, tem uma transformação que está satisfazendo várias frentes, né? Vários desejos, inclusive. E o deslocamento, uma ideia muito interessante, que você sempre tem o deslocamento para uma outra coisa, 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 e por aí vai. Né? Também funciona como deslocamento de sentido, claro, claro que sim. Mas o mecanismo, né, de deslocamento tem a ver com o deslocamento. Mas a questão do sentido é uma outra coisa. Vai falar daqui a pouquinho aqui com a ideia do significante, como a primazia do significante. E aí então ele diz, ó, a psicanálise opera sobre o sintoma, mediante a palavra. Quer seja a palavra do analisante, quer seja do analista. É claro que
Pensando na análise, é o analisante que fala, né? A maior parte do tempo na livre associação, mas tem aqui também a palavra do analista que entra em alguns momentos, alguns recortes, pontuações, acréscimos, e você tem também então a palavra vindo por essas duas vias. E aí uma pergunta que ele coloca assim: como pode a livre associação e o dispositivo da cura analítica afetar o real do sintoma? Eis o mistério. As pessoas falam assim: não entendo, por que eu vou, se eu falar das minhas questões, a coisa vai melhorar? Né? Só que é interessante porque muitas terapias têm essa proposta, mas parece ter uma relação direta, assim, como se você, ao falar sobre tal coisa, você então revelaria o conteúdo perdido, resolveu. Freud, inclusive, ele acha no começo da psicanálise que a coisa era assim. No texto Recordar, Repetir e Elaborar, ele traz essa ideia. Inicialmente, a psicanálise era um recordar. Bastou recordar, a coisa se resolveria, a coisa seria trazida para a consciência e já era. Só quando você chega, né, o Freud vai caminhando e percebe que não é bem assim. Quando chega ali, em volta de 1915, 14, 15, que chega nesse texto, ele percebe o fenômeno da repetição. Que mais que você se recorde, não adianta porque a coisa fica se repetindo. Inclusive, eu coloquei vai ter essa ideia, né? Que o inconsciente não resiste, ele insiste, ele se repete o tempo todo. Né? E aí, Gustavo, valeu, cara. Gustavo lá do ESP. Obrigadão pela força aquele dia, hein? E também preciso ler seu livro, e assim que eu ler, vou trazer aqui um comentário. E diz, não, Freud nunca disse sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem. Por isso que tem que tomar cuidado, porque às vezes pode parecer, né? Às vezes tem um lacaniano que diz assim, o Freud disse isso. Não, né? Tem muitas coisas que o Lacan diz que o Freud disse, ou que os lacanianos dizem que o Freud disse, que na verdade já é uma elaboração a partir do Lacan. Né? Já tem a ver com esse retorno. Então, o Freud nunca disse isso, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas a tese de Lacan, é isso que o Jacques Miller deixa claro, a tese de Lacan é que o descobrimento freudiano só encontra coerência a partir do axioma estruturado como linguagem. Então, num certo sentido, ele percebe que a psicanálise, né, o Lacan, isso dito pelo Jacques Miller, que a psicanálise acaba se afastando, né, das suas propostas iniciais. É só você ver psicopatologia da vida cotidiana, né, todo o processo de ciframento, deciframento e tudo mais. Que aí está mostrando que aquilo que o Freud descobriu na sua principal obra, Interpretação dos Sonhos, e isso vai para muitos textos, só faz sentido você pensar nessa estrutura de linguagem. Né? O inconsciente estudado como uma linguagem. Aí faz sentido. Qualquer coisa que saia disso, e talvez aí quando você pega o Winnicott, quando fala o inconsciente que eu proponho no inconsciente freudiano, o inconsciente do não vivido, de fato, saiu do campo da linguagem, entrou num outro tipo de inconsciente que não é inconsciente freudiano. Não tem validade? Não existe? Tem, mas não significa que seja psicanálise. É isso que o Lacan está dizendo. Né? Essa ideia de que esse modelo de inconsciente freudiano ele só pode ter coerência, né, a partir do axioma estruturado como uma linguagem. E aí, seguindo aqui, e aí alguns pontos curiosos, né, da metapsicologia freudiana, né, que nunca foi mais do que uma análise da estrutura radical da linguagem. De fato, se você pegar aqui, vamos pegar alguns textos, né, a metapsicologia, que é um curso que eu estou no momento ministrando, tem a ver com uma psicologia para além da psicologia empírica, né? Uma psicologia baseada nos elementos, né, no ponto de vista dinâmico, topológico e econômico. E você tem textos, talvez o primeiro texto a se pensar, mesmo sobre afasias já tem algo ali, projeto de uma psicologia científica, interpretação dos sonhos, mas você tem os textos de Freud chamado Ensaios de Metapsicologia, que aí você tem Freud, no primeiro deles, né, quando você tem ali a pulsão e seus destinos, ainda não é tão característica a questão da linguagem, mas quando você avança para um texto chamado A Repressão, quando você avança para um texto chamado, esse texto é muito importante, hein? Chamado O Inconsciente, 1915, é um texto que Freud claramente, principalmente na última parte, a parte 7, ele vai trazer muito a questão da linguagem. Ele, inclusive, vai trazer a explicação, né, sobre o modo de funcionamento topológico, com a ideia de contra-investimento, mostrando justamente a função da palavra nessa estrutura topológica. E para explicar isso, ele vai trazer a diferença da questão da formação neurótica e da formação esquizofrênica da linguagem. Né, e traz diferenciações muito claras desse campo da linguagem. E o mesmo você encontra também, por exemplo, no Luta e Melancolia, né, das
das afirmações que a pessoa faz contra ela mesma, né? A mensagem invertida que é recebida pelo próprio sujeito e por aí vai. Né? E traz algumas outras coisas aqui. Bom, e em Lacan no fim da história, né? Como é que fica essa coisa? Podemos dizer assim, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Se der tudo certo, às vezes dá uns pau aqui, mas acho que vai. E em Lacan? E aí o Miller diz, não existe uma teoria do inconsciente como tal. Lacan, o difícil do Lacan é porque tem pouca teoria, assim, em termos de querer montar modelos e sistemas, né? O Lacan está falando da prática o tempo todo. E ele sempre tenta facilitar a questão da prática. Só que a prática exige um desnudamento de um monte de coisa que é colocada. Né? Um monte de coisa que é colocada por inferências, muitas vezes, que eu vou chamar daqui a pouquinho de imaginário. Então o trabalho que o Lacan faz é justamente tirar as várias camadas. E isso está no Freud, né? Quando ele fala da psicanálise e de outras abordagens, né? O behaviorismo, por exemplo, que vai pela via do pôr. No behaviorismo, eu coloco alguma coisa, coloco alguma coisa, coloco alguma coisa em cima, como se fosse uma pintura. Eu pinto tinta sobre tinta. Ele fala a psicanálise é pela via do tirar, como se fosse, né, a escultura ali que eu vou talhando e criando formato ali por trás da pedra, por trás da rocha. Né? Então, em Lacan, não existe uma teoria do inconsciente como tal, e sim uma teoria da prática analítica. É o tempo todo. O Lacan, em todos os seminários, e mesmo nos escritos, ele está sempre falando da prática analítica. E diz, é sempre a estrutura... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho aqui. É sempre a estrutura que é reconhecida na própria experiência analítica, que se supõe ser a estrutura do inconsciente. Então, olha que importante isso que o Miller traz. Ó. É sempre a estrutura que é reconhecida na própria experiência, e esse inconsciente estruturado como uma linguagem diz, se supõe ser essa estrutura, né, essa estrutura que se monta na análise, que é a estrutura do inconsciente. É bacana isso. Então, nesse sentido, o analista forma parte do próprio conceito de inconsciente. Então, o inconsciente em Lacan não é algo independente, o iceberg, né, que muitas vezes falam assim. Existe no sujeito, existem questões inconscientes no sujeito, né? Existem coisas que não temos consciência, ok? O consciente está ali, mas assim, do ponto de vista desse raciocínio com Lacan, o inconsciente só tem sentido se eu tento transmitir uma mensagem para o outro. Por isso que aquele papo assim, eu faço minha análise sozinho, sozinha, em casa, não funciona, né? Não adianta inventar. Não, eu faço minha análise em casa comigo mesmo. Não adianta, porque é endereçado a um outro, que vai acontecer então essa inclusão, inclui o outro na história, esse direcionamento para o outro que vai poder acontecer tanto essa tentativa de transmissão, as falhas da comunicação que são inevitáveis, e o que vai aparecer de sem sentido, o que vai aparecer meio que de quebra da coerência ou pontos falhos, que não vai parecer nem pertencer a esse aqui e nem esse aqui, vai parecer uma outra coisa na história. Então só assim se monta essa estrutura. Então, nesse sentido, o analista forma parte do próprio conceito de inconsciente. Então, nesse ponto de vista, uma coisa que o Lacan traz no seminário 7, o inconsciente seria ético e não ôntico. Ôntico ele seria existente por si só, ele existe. E pensando numa via lacaniana, ele se estabelece numa relação clínica e analítica. Então, assim, você não vai falar das suas questões para qualquer pessoa. Você vai falar para quem você julga, para quem você acredita que tem condições de se escutar. Que é o que o Lacan vai falar depois, sujeito suposto saber, mas é assunto um pouco mais para frente do livro. Não vou entrar muito nisso agora para não queimar etapas. Então, o analista, endereçado para aquele analista. Então, quem faz análise sabe disso. Tudo vira assim. Então, muitas vezes acontece um fenômeno interessante. A pessoa, só de agendar a sessão para começar uma análise, já começa certas organizações assim, vou falar isso lá, preciso contar tal coisa, preciso fazer não sei o quê. E tudo que você faz no seu dia a dia, você começa assim, isso eu preciso levar para análise, Levar para análise é levar para aquele lugar que eu falo para aquela pessoa. Então, o analista, ele possibilita que essa estrutura seja montada ali, seja formada. Né? E aí, seguindo aqui, em Lacan temos a primazia do significante. E assim,
Quando Lacan emprega uma palavra, nunca está seguro do que ele quer dizer, né? Então ele faz um comentário, além de tudo aqui, já mostrando a importância do inconsciente. Bom, por algum motivo, sabe-se lá qual, interrompeu aqui a live, mas eu vou continuar, né? Acho que acredito depois. Eu acho que no YouTube fica salvo a parte 1, parte 2, e amanhã eu tento fazer edição para juntar e fazer um vídeo só, né? Vamos lá. Então, eu acredito que eu parei na primazia do significante, que nunca temos a certeza, o Miller coloca, né? Nunca tem-se a certeza do que o Lacan quer dizer quando emprega uma palavra. Nesse sentido, né, a gente podemos pensar assim, de acordo com Miller. É uma obra extremamente opaca para os leitores apressados. Uma das maiores dificuldades é justamente isso, né? Quem tem pressa, primeiro com psicanálise já quebra a cara, com Lacan quebra a cara mais ainda. E tem gente que ainda assim insiste em querer fazer a coisa com pressa. E aí fica uma leitura pobre, uma leitura superficial, rasa, né? Aqueles comentários meio fora de propósito, enfim. E aí então, pensando nessa ideia da experiência analítica, né? Da experiência analítica que supõe ser a estrutura do inconsciente, que o analista ele faz parte do próprio conceito de inconsciente, que é a ideia da importância do significante, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. E essa questão de não adiantar ter pressa, não devemos compreender rápido demais, né? O Lacan vai dizer que no final, né, o Miller coloca que o Lacan diz que o começo de seu ensino, de acordo com ele, está no texto Função e Campo da Palavra e da Linguagem. Tá? É legal pensar isso aqui, deixa eu ver, tá rolando aqui. Esse é um texto que você encontra nos escritos, e esse texto, Função e Campo da Palavra e da Linguagem, você tem o Lacan, já tem um percurso quando chega nesse texto. Só que os textos que vieram antes meio que são deixados assim para. O Lacan tem ali um reconhecimento, né, de um estudo, de um início de percurso, mas ele escreve muita coisa até lá, mas em termos de ensino, dessa transmissão, o texto começa ali realmente com função e campo da fala da linguagem, que começa ali os seminários também acontecer ao mesmo tempo. Né? O Miller até traz algumas coisas, acho que é legais de comentar aqui brevemente, que ele fala assim, você tem uma primeira fase no ensino de Lacan, apesar do Lacan, né? Apesar do Lacan dizer que seu ensino começa com função e campo, esse é de 53, né? Mas o Miller coloca, teve uma primeira fase de Lacan, sobretudo depois de 1945, que é o imaginário, né? Que ele pensa que o imaginário é a dimensão própria da sua experiência analítica. Já já vou comentar o que é o imaginário. A segunda fase, de 53, né? Ocasião da cisão do movimento psicanalítico francês, introdução da proposição, o inconsciente estruturado como uma linguagem, e a distinção de real, simbólico e imaginário. Isso, real, simbólico e imaginário, será a pedra de toque do Lacan em todo o seu ensino. Tá? Ele vai ver e rever essas questões de real, simbólico e imaginário N vezes. Alguns autores, alguns estudiosos classificam a obra dele, né, uma primeira fase imaginária, uma segunda fase, a primazia do principal, né, o simbólico, a terceira fase, o principal real, mas sempre está girando em torno dessas três coisas. E seguindo aqui, né, ó, o que seria esse imaginário? Já que aqui esse percurso de Lacan é bem introdutório. O Lacan diz assim, entrei na psicanálise com uma vassourinha que se chama estádio do espelho. E o que é o estádio do espelho? É o interesse lúdico da criança. A criança aí entre 6 e 18 meses, que coloca que ela se interessa pela própria imagem. Tem algo aí que é importante, né, que não é simplesmente já começa a se interessar pela imagem, né? Na verdade, assim, começa a interessar pela própria imagem sem saber exatamente que se trata de si mesmo, sem um reconhecimento de si. Então você tem ali, o Lacan ele pega um experimento de psicologia comparada, que é lá o comparativo, né, da criança e do filhote chimpanzé diante do espelho, e coloca assim que no primeiro momento os dois, tanto a criança quanto o macaco, não se interessam pela imagem, não conseguem formar uma gestalt, né, uma imagem total, e que no segundo momento, criança
o chimpanzé ali se interessam pela imagem, né, no espelho, ou seja, conseguem enxergar alguma imagem, enxergar alguma coisa. Só que coloca tanto a criança quanto o macaco, né, o chimpanzé, enxergam ali um outro. A criança enxerga uma outra criança, o chimpanzé enxerga outro chimpanzé. Aí não tem essa consciência de si. Aí o Lacan fala que nas experimentações de ambos diante do espelho, chega um ponto que diz que o chimpanzé ele supera em termos de inteligência instrumental o bebê humano porque ele percebe que o macaco não é real. O chimpanzé não é real, ele se desinteressa dessa relação com o espelho. Porém, o bebê humano, apesar de perceber ali que não tem essa profundidade e tudo mais, né? Percebe ali, ele põe a mão, olha atrás, não vê essa criança, ele continua interessado até que, o Lacan coloca, você tem uma duplicação do mundo, né? Tudo que está nesse mundo aqui, a criança percebe, enxerga nesse espelho, né? Então tem a ver com a ideia de mundo duplicado, invertido. Ele fala, finalmente, depois de muito brincar com esse espelho, essa imagem do espelho, vai chegar então ao grande insight, o primeiro insight, a primeira enganação de que aquela imagem é ele. Num certo sentido, a imagem é a criança. Só que tem um detalhe muito importante. A imagem especular antecipa sua completude. Pega esse raciocínio que é um ponto simples para alguns, no começo é assustador para outros, mas depois você pega a mãe e você entende. Do ponto de vista do desenvolvimento maturacional, o bebê humano ainda é muito precário, ainda é muito limitado, né? Não anda direito, não fica de pé direito, não consegue uma série de coisas. Mas a imagem que ele vê no espelho, que ele julgava ser uma outra criança, é uma imagem inteira. Então a imagem está inteira, mas o corpo real não é inteiro. O que acontece? Acontece então esse insight, a consciência de si, mas identificado como uma imagem para além, né? Para além dos desenvolvimentos desse corpo real. Então diz assim: é a partir de sua imagem especular que se antecipa na sua completude. E nós ficamos, né, pensando aí a criança, fica sempre numa relação aquém da imagem. Não só a criança, todos nós sempre estamos nessa relação de insuficiência com a imagem, que o Lacan até dá um nome assim para isso, essa tentativa de corresponder a essa imagem, que é a quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu. Você achar no texto o estádio do espelho. Eu não vou prolongar aqui muita coisa desse assunto, mas só para entender que esse eu que se reconhece aí, eu sou um outro. Então Lacan diz, né? O bebê diz, o eu é um outro inicialmente, o eu é um outro da imagem do espelho. Esse eu é o eu com letra minúscula em Lacan. É o eu chamado moi, né? Esse eu com letra minúscula é um moi, ele coloca, é uma relação paranoica com a imagem, vejam só. Paranoica porque tem essa relação de uma ameaça de lugares, né? Um lugar que a Melanie Klein, por exemplo, localiza a inveja. Essa relação assim dessa imagem dessa criança perfeita que ameaça a minha precariedade dessa criança real que sou, né? E diz, além disso, já que ela me leva a colocar, relação paranoica com seus objetos. O objeto lhe interessa na medida em que o outro está disposto a tomá-lo. Então, olha que bacana isso. Os objetos me interessam, né? Interessa ao sujeito humano, à criança, na medida em que o outro está disposto a tomar esse objeto dessa criança. Sendo assim, a relação com o outro é mortífera e a única saída é um desenlace identificatório. Então, é por aí que caminha para começar aqui, pelo menos, a caracterizar o que é o imaginário pro Lacan. Acho que eu tô meio embaçado aqui, deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Pronto. Continua ruim do mesmo jeito, então não vai resolver. E aí, então, ele continua, né? A questão do simbólico e fala, o simbólico, já que a mulher está colocando no texto, o Jacques Lamillard diz, o simbólico tem duas vertentes, a vertente da palavra e a vertente da linguagem. Olha que legal isso aqui. E diz, na relação imaginária, a palavra tem a função pacificadora. Vamos pensar assim, por exemplo, a pessoa, você está andando na rua, alguém esbarra em você, você já vira assim, filho da mãe, não sei o que, mal educado, desgraçado. Você pensa uma série de coisas, porque só foi esbarrado, né? É esse outro aí que confrontou com você. Você todo armado para atacar o outro, ou a pessoa vira e fala assim,
Cara, desculpa, eu tô atrasado, preciso buscar minha filha na escola, tô super atrasado, desculpa mesmo, não queria ter esbarrado em você. Então, a palavra, só de ter entrado em cena, ela consegue pacificar essa relação imaginária. É assim que se começa a pensar o simbólico nessa história, o simbólico na via da palavra. Então, aqui, ó, o Jacques coloca, nesse sentido, na relação do simbólico como a via da palavra, o sintoma teria a ver com o defeito de simbolização, que constitui um centro opaco no sujeito que ainda não foi verbalizado. É bem Saramago, né? Dentro de nós existe uma coisa sem nome, um troço sem nome, e isso é o que nós somos. Isso daí já está mostrando um outro tipo de eu, depois vai aparecer o eu com letra maiúscula, né? Mas não ainda nesse nível da palavra. No nível da palavra, você tem aqui essa defeito de simbolização de algo que não foi verbalizado. E poderíamos pensar que a cura é uma cura simbólica, ou seja, conseguir nomear isso que não tem nome ainda. Né? Isso, inclusive, funciona para muita coisa. Por exemplo, consegue pacificar o imaginário, as relações paranoicas e de rivalidade com o outro. Só que tem uma outra dimensão que é duas vertentes, pensando no simbólico, a vertente da linguagem. Qual que é a vertente da linguagem? Diz assim, ó. Ó que bacana. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas é a partir daqui que fica mais Lacan mesmo. A ordem simbólica como conjunto diacrítico. Ou seja, os elementos adquirem valor uns com relação aos outros. A ideia é assim, a palavra sozinha não tem importância. Ou melhor, ela não tem força. A palavra sempre importa na relação com outra palavra. Ou seja, depende do contexto. Então, uma palavra por si só não existiria. Então, pensando aqui no anterior, na vertente da palavra, essa palavra que não foi verbalizada, é como se pudesse chegar na palavra não verbalizada. Você nunca vai chegar nisso. Quando você vai para a via da linguagem, você está falando de uma outra coisa, não tem uma palavra. Você tem sempre palavras que se agrupam e, dependendo de como se agrupa, da forma que se agrupa, você produz sentidos diferentes, você produz significados diferentes. Então, nesse sentido, olha só, esses elementos separados, estando privados de sentido, não tem sentido nenhum isso, e formam em sua conjugação uma estrutura articulada, combinatória e autônoma. Ou seja, essas palavras sozinhas não significam nada. Essas palavras juntas, pelo menos duas, é o que significa alguma coisa. É para pensar na questão do significante. O significante é sempre o contexto. Eu sempre escuto algo, mas esse algo, vamos imaginar que eu escuto alguma coisa que dentro da sua articulação aí, dentro do seu contexto, vamos pensar assim, soa algo, né? Tem um certo sentido. Mas quando eu recebo isso, eu recebo só essa palavra, ela entra e se articula num outro contexto aqui. São contextos diferentes. E o que vai importar é isso. Por isso que eu posso, talvez, né, garantir o que eu falo para você, mas você recebe os significantes e vai agrupar aí entre os seus outros significantes, mas eu não posso garantir o efeito que isso vai ter. Então, por isso que você pode falar uma palavra para uma pessoa e desencadear um negócio que você não tem ideia do que é. Você não sabe aonde essa palavra vai se encaixar, né, nesses conjuntos diacríticos aqui, que tipo de coisa ela pode formar em termos de sentido. Né? E veja só, dentro dessa perspectiva do simbólico pela via da linguagem, a estrutura não tem origem. E sendo assim, não se pode estabelecer sua gênese. Está sempre aí, sempre a relação dos elementos uns com os outros, ou seja, não tem uma origem, não tem um começo, tem uma psicogênese. Ou seja, não vou pensar no modelo de desenvolvimento psicológico, ou pelo menos nesse campo, por esse viés psicanalítico. Né? Nesse sentido ainda, não há aquisição progressiva da linguagem. Né? Você tem ali uma estrutura que é feita de sem sentido. Imagina, uma sopa de letrinhas. Imagina ali uma sopa de palavras. Uma sopa de palavras que algumas se juntam e formam ali um sentido. E essa mesma palavra pode juntar com outra em outro sentido, no esquema de uma palavra cruzada. Né? Por isso que uma das coisas interessantes é estudar não, né? Brincar de palavra cruzada ajuda muito nesse processo de pensar ali nas articulações do inconsciente. É muito legal pensar nisso, porque também acaba com aquela ideia de uma relação direta, causa e efeito. Né? Então é tal coisa por conta disso, você sofre por conta de não sei o quê. Como se fosse essa única via aqui, isso causando isso. Quando você vai para essa ideia
dessa sopa de palavras, dessa estrutura de de palavra cruzada, você vê que uma coisa que é afetada, mas tem uma super estrutura, que é uma coisa que mexe aqui, modifica uma outra aqui, que empurra para não sei o quê, que empurra para não sei o quê, empurra para cá, para cá, para cá, para cá e desloca para cá. Então, o analista não é aquele que detém assim, se eu falar isso, vai chegar nesse ponto. Se disser isso, vai acontecer tal coisa. Isso funciona em várias. Você quer fazer média com alguém na clínica, você usa isso. É impressionante. Nossa, verdade, né? Eu sou assim, que meu pai falou tal coisa para mim, eu sou dessa forma. Esse é o jeito que o Freud achou lá atrás, né? No recordar, repetir, elaborar, que bastaria recordar que a coisa resolvia. E não é na prática, né? E tem umas abordagens que acha que é só isso, e aí o psicólogo, o psicanalista fica feliz, se enganando, e todo mundo segue assim, e o paciente diz assim, mas e aí, o que eu faço com isso? E pensando na experiência psicanalítica, as grandes movimentações você não faz ideia do que mudou. Quem faz análise sabe, assim, você fala assim, nossa, não sei o que houve, que de repente mudou. Não é que de repente tem um monte de coisa se movimentando aí dentro e de repente deslocou algo. Esse de repente deslocou algo, mas depois de tudo que se movimentou. Bom, isso aqui a tradução dessas palavras para uma segunda língua não possui o mesmo significado, o mesmo peso emocional. Né? Não dá. Alguns tradutores, inclusive, falam que não existe possibilidade de tradução. Né? Você vai falar, vai mexer com palavra, sai fracassar. Isso é uma ideia inevitável. Bom, aí chegando aqui numa outra parte, então a linguagem, além disso, né, ó, além dessa questão, vamos voltar aqui, ó. Então o simbólico tem as duas vertentes, da palavra e da linguagem, falei da palavra e da linguagem. O Miller traz a característica, né, ele consegue articular o Lacan, a linguagem com a pulsão de morte. Você pensar numa frase assim que o Lacan usa, que a vida é o conjunto de forças para evitar a morte. Você poderia pensar assim, pulsão de morte e a pulsão de vida, a tentativa de neutralizar a pulsão de morte. Então, no certo sentido, a não palavra, né? Pense na palavra, tire a palavra, você tem ali a ausência da palavra, seria a morte ali. Né? E que meio que a nossa vida é tentar costurar ali uma sequência. Eu uso muito como exemplo o surfista prateado, que o surfista prateado ele surfa, né? Ele desliza por aquilo que ele mesmo cria na frente, né? Ele faz tem algo que é tipo um jato assim que vai e cria uma base que ele pode ir deslizando, né? Então é como se fosse isso, nesse infinito aí caótico, enfim, do tamanho do real, a pulsão de morte, eu crio ali uma passarela de linguagem que consigo me manter ali. Só que o tempo todo eu estou sendo atraído, estou sendo puxado por sem sentido. Sem sentido sempre nos puxa. E a tentativa de trazer ali nomeações, produção de sentido para conseguir se manter inteiro, se manter de alguma forma estruturado. E é muito interessante que a via que a análise te convida é para lidar com o sem sentido. Né? Isso explica, por exemplo, por que pessoas conservadoras são as pessoas, em geral, mais medrosas nesse sentido da relação com o desconhecido. Né? Porque o conservador tenta, não pode mudar nada, as coisas não podem ter outros sentidos, senão ferra com tudo. Como assim, né? Sei lá, como é que eu posso usar, sei lá, alguma coisa esse absurda aqui, usar uma roupa tal, esse homem usar roupa de mulher, e agora não tem mais isso, e agora não binário, sei lá, coisas do tipo que quem é conservador fala assim, cara, mas isso traz uma instabilidade que é assustadora. A instabilidade é como se fosse assim, você tá lá na sua passarela no universo, a instabilidade abre um buraco, você olha assim, ó, tem um cair sem fim. Então as pessoas, muitas vezes, com esse medo, precisa fechar, tudo tem que ter sentido. Aí você tem, sei lá, extremismos de religião, que é uma forma de tentar criar uma grande planície, assim, de segurança. Né? Então, nesse sentido, você tem uma luta sem fim do simbólico, né, que não cessa de se escrever, e escreve, 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 e o real, que ele vai dizer depois, mais pra frente, né, que não cessa de não se inscrever. Então, você nomeia e tem um silêncio para além daquela palavra. Nunca tem a última palavra. A última palavra está ali e tem um algo a mais. Tem a última palavra ali e tem um algo a mais. Então, essa luta sem fim, o Lacan conseguiu articular de forma muito criativa e tirando do campo da biologia, né, biológico, que o Freud até caminhou, e trouxe para o campo da linguística. E aí, por fim, para pensar aqui, não, tem outro ponto para pensar da linguagem, a questão do grande outro.
Quando eu falei lá do espelho, né, da relação da criança com o espelho, é o pequeno outro, né? É o eu, moi, na relação com o pequeno outro, ou trípleta minúsculo. No caso, quando eu falo da linguagem, é o grande outro. E o grande outro, eu costumo dizer assim, o pequeno outro é aquele que você conhece, o grande outro é muito mais um horizonte do que algo conhecido. Mas você tem algumas tentativas de dizer do grande outro. O próprio Miller fala disso no livro, né? Tentar falar sobre o grande outro, né? É o grande outro da linguagem. Ou seja, seria aquele que eu teria ali a resposta para todas as coisas, teria o significado para todos os meus significantes, seria detentor de todos os significantes e diria isso quer dizer tal coisa. Que as pessoas, inclusive, procuram a análise para isso. Assim, o que quer dizer isso? Eu vim para a análise para me dizer o que eu tenho. Ou o que será que é tal coisa que eu faço? Como se o analista pudesse responder. E, na verdade, a coisa abre para outro campo, né? Porque quem será que pode responder a isso? Abre para esse campo do grande outro. Também é o outro da verdade, é o outro de tudo que foi dito, é o outro da biblioteca total. E diz assim, ó, é o outro, olha que bacana essa ideia, que é um terceiro na relação de todo diálogo, né? O Miller coloca todo diálogo entre duas pessoas, ou mais, né? Você tem aquele suposto externo ali, fora dali, né? Aquele que teria a ver com a verdade, assim. Então eu falo alguma coisa, você escuta algo, né? Você pega, por exemplo, o Freud trazendo o esquecimento dos nomes próprios lá, que ele traz o primeiro exemplo, né? Esqueci agora, Botticelli, e que tem lá uma fala dele com a outra pessoa, mas tem um saber que ele busca fora, assim, né? Então isso daí é o campo do grande outro. E diz assim, ó, o grande outro é o do desejo inconsciente. E também o que Lacan chama de outro é uma dimensão de exterioridade que tem uma função determinante para o sujeito. Fundamental esse exterior para justamente tirar desse lugar aí, dessa relação paranoica um com o outro, né? Você pega, por exemplo, eu não sei da história aí, mas você pode supor que aquele cara que mataram no aniversário dele, né, ontem, você tem uma pessoa ali que escutou um significado de tal coisa, aquilo não sei se é uma provocação ou não, como é que, não sei o teor, mas é aquela coisa a ferro e fogo, né? Não tem uma exterioridade, não tem um afastamento, é um mundo paranoico persecutório e que a única alternativa é eliminar o outro. Né? E nós temos aí, né, uma máquina que está aí no poder e que está dizendo, cada vez mais alimentando as relações paranoicas, as relações imaginárias. Né? Para concluir, ele vai dizer, para concluir hoje, né, temos mais 6 aulas depois dessa. Sendo assim, o inconsciente não resiste, como se pensa, inclusive o Freud, ele falou, Freud inclusive pensa nisso, né, e coloca, que o inconsciente resiste, e para o Lacan não resiste, mas se repete, que ele não para de se repetir, e a resistência, quando entra em cena, tem a ver com uma relação imaginária, tem a ver com a resistência do próprio, pode ser do analista, por exemplo. Né? E já ele coloca, a resistência é do analista. A função do analista, também concordo, que o grande outro está mais para um lugar do que para um outro de carne e osso. Isso que seria mais a persona do analista, né? O pequeno outra persona e o lugar aí muito mais o grande outro. Mas nesse começo, como o Miller coloca, diz assim, ó, a função do analista para que deve prepará-lo sua formação. Então, isso é a parte mais difícil. Quando você vai dar supervisão para quem não é ainda da área e quer entrar, é uma trabalheira. Desaparecer enquanto... Desaparecer... Caramba, eu digitei errado aqui, deixa eu só ver aqui. Desaparecer enquanto imaginário, né? Desaparecer para que o imaginário não domine esse lugar de persona. E fala aqui, ó, o analista deve ocupar o lugar de grande outro, que na verdade, isso é o Miller falando, ó, ele deve interpretar dessa posição excêntrica e apenas daí tem a possibilidade de desfazer um sintoma. Mas ele diz, essa é a primeira teoria de Lacan sobre o assunto. Terão outras. Por que isso é importante? Porque não é exatamente que o analista é o lugar do grande outro, ele ocupa esse lugar. E o analista ele fica como se fosse um portal para possibilitar essa passagem com o grande outro. Porque não dá para uma pessoa ser o grande outro, como o Carlos colocou aqui, inclusive, né? A pessoa de carne e osso.
Se o analista encarna esse lugar, se pudesse ser, ele cai de novo no lugar de pequeno outro, cai no lugar de outra, no lugar de outro absoluto, o que não é verdade. Mas aqui nesse ponto, nessa primeira formulação, o Miller coloca para nós estudarmos aqui, né? É passar desse lugar desse pequeno outro para um grande outro, né, no sentido de não responder a demanda, de não trazer aquelas coisas de ficar falando do paciente para o paciente, né, para o analisante, fazer com que ele fale, com que ele se arrisque, com que ele lide com a insuficiência da sua fala e se interrogue sobre isso, que ele se depare com suas contradições. É muito mais para esse campo que o analista deve ocupar. Né? E aqui, para finalizar, né, ó, o desejo, né, pensando nesse sentido, da pessoa tentar, nessa relação com o outro, ela vai se deparar com o desejo. Afinal, se esse outro é muito mais um lugar, muito mais horizonte do que uma pessoa, obviamente vai ter uma frustração aí, vai ter uma coisa que não se alcança. E isso tem tudo a ver com o desejo. Porque desejo não há satisfação. Por isso Lacan denominou um seminário chamado Mais Ainda. Mais ainda para dizer desse desejo que é mais ainda. Desejo é sempre desejo do desejo. E coloca a fala como metonímia do desejo. O desejo é isso que você tenta alcançar, que nós não sabemos exatamente o que é. Nós então tentamos falar sobre para tentar, de alguma forma, alcançar isso, mas sempre que você alcança, uma pontinha escapa. Você alcança, uma pontinha escapa. Afinal, o desejo é aquilo que falta. Então, sempre uma coisa falta, sempre tem essa pontinha que a palavra é insuficiente. Nesse sentido, para finalizar a última frase, assim o desejo está condenado a uma função de falta e de carência. Bom, o que eu tinha para falar hoje aqui para vocês é isso. Toda segunda-feira, então, às 9h30 da noite, se tudo der certo, você ir aqui nesse mini curso, percurso de Lacan. Só alguns recadinhos aqui. Já abriu as inscrições para o meu curso Perversão, a Forma Erótica do Ódio. Né? Vou colocar aqui para vocês, ó, quem tiver interesse, Perversão, a Forma Erótica do Ódio, que eu vou trabalhar a perversão do ponto de vista do Robert Stoller, que tem esse livro, né, Perversão, a Forma Erótica do Ódio. Vou trabalhar, bom, o que ele tem ali nesse texto, e como eu já venho trabalhando com outros, eu trabalho o texto do autor e faço as articulações com outros pontos de vista. Então, vou apresentar tanto o ponto de vista do Robert Stoller, fazer articulações com outros autores, e no final eu faço ali um comparativo, né, da ideia do Lacan em relação ao Stoller. Ele faz uma crítica ao Stoller bem importante, né, bem importante para considerarmos. E falar em perversão está em alta, por exemplo, né? Vocês devem ter visto hoje o absurdo daquele médico lá anestesista, o que ele fez, né, durante 10 minutos e que parece que já teria feito tantas outras vezes, e que isso é muito comum, inclusive, né, de pessoas que são perversas e que elegem ali certas profissões que elas têm acesso